Tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, livro do Neil Walsh, que ele garante é o diálogo que vai mudar a nossa vida. Esse diálogo que já mudou a vida de mais de 7,5 milhões de pessoas que já leram esse livro, que ficou na lista dos best-sellers do New York Times por muito tempo. E nesse livro ele diz que a grande mensagem é que Deus fala com todo mundo, com os bons, os maus, os santos e os pecadores, e certamente com você também. Sim, você mesmo. Deus busca diversas formas de encontrar você e esta é apenas uma. Quantas vezes você já ouviu a velha máxima: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Este livro é seu mestre. Promessa do Neil Walsh, então. E nós vimos realmente que Deus não está se poupando aqui das perguntas do Neil Walsh, está respondendo tudo e respondendo assim de forma muito carinhosa, de forma muito bem explicada, de uma forma bem simples, uma linguagem simples para a gente entender. Mas ele disse que ia ficar um pouquinho mais complicado e que de qualquer forma a gente não precisava ficar muito preocupado, pois o que a gente não entendeu até agora, até o final do livro, a gente vai acabar entendendo. E nós já estamos aqui no 7º capítulo. E o 6º capítulo terminou da seguinte forma: um dia, se você tiver muita coragem, experimentará um mundo em que fazer amor será considerado melhor do que fazer guerra. Nesse dia, você se rejubilará. Acredito, ele está dizendo isso para o Neil Walsh, eu acredito que isso serve para todos nós, não é? Quando não se resolver mais as coisas com a guerra, não é? Quando a pimenta no olho do outro arder no nosso, não é? E todo mundo faz assim, vai ser realmente rejubilo para tudo que é lado. Então o 7º capítulo começa assim, é o Neil Walsh falando. A vida é tão assustadora e tão confusa, eu gostaria que as verdades pudessem ser mais evidentes. E aí Deus responde: não há nada de assustador na vida se você não se preocupar com os resultados. Uau, que gostoso! Sem expectativa. E especialmente aquela parte, eu acredito, de amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus Cristo teve alguma expectativa, ficou esperando, vocês não estão me amando, então agora vou mandar todo mundo mesmo queimar na fogueira eterna, ou até naquele momento mais cruel ali, o que ele disse? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, não é? Então, acredito que tem um pouco disso nessa resposta de Deus. O Senhor quer dizer que se eu não desejar coisa alguma, o Neil Walsh diz então, porque ele diz que não pode esperar resultados, então ele diz, isso quer dizer que eu não devo desejar coisa alguma? E Deus diz, é isso mesmo, escolha, mas não deseje. Gente, aí isso fica bem sutil, não é? Escolher, mas não desejar. Aí o Neil Walsh diz, isso é fácil para as pessoas que não têm ninguém dependendo delas. E quando se tem mulher e filhos? Deus responde, o caminho do chefe de família sempre foi muito difícil, talvez o mais difícil. Como você diz, é fácil não desejar coisa alguma, isso está entre aspas, quando você é só. É natural, quando há outras pessoas que ama, desejar apenas o melhor para elas. E aí Neil Walsh diz, é duro quando você não pode dar-lhes tudo que deseja. Uma casa bonita, roupas decentes e comida suficiente. Eu me sinto como se lutasse há 20 anos apenas para equilibrar o orçamento e ainda assim nada possuo. Então aqui o Neil Walsh trazendo um drama comum para muita gente, muito pai e mãe de família, não é? Que eu acredito realmente que quando se está sozinho é mais fácil desejar, escolher sem desejar, mas aí quando a gente vê os olhos de uma criança querendo alguma coisa e a gente não poder dar, deve ser bem triste mesmo. E aí ele diz que há 20 anos ele luta para equilibrar o orçamento e ainda assim não possui nada. E Deus diz, você quer dizer em termos materiais? Ele responde, quero dizer em termos apenas das coisas muito simples, básicas, para um homem gostaria de proporcionar à esposa e aos filhos. E Deus responde, eu entendo,
Você considera seu dever proporcionar-lhes essas dádivas. Imagina que esse é o seu objetivo na vida? Eu entendo. Você considera seu dever proporcionar-lhes essas dádivas. Imagina que esse é o seu objetivo na vida? E aí Deus perguntando para o Neil Walsh. E ele responde, eu não sei se colocaria isso dessa forma. Esse não é o meu objetivo na vida, mas seria bom se pudesse ser pelo menos um subproduto dele. E Deus responde, bem, então vamos voltar um pouco. Qual você pensa que é o seu objetivo na vida? Neil Walsh diz, essa é uma boa pergunta. Tive muitas respostas diferentes para ela ao longo dos anos. E Deus lança uma outra pergunta. Qual é a sua resposta agora? E ele diz, é como se eu tivesse duas respostas para essa pergunta. A resposta que eu gostaria de ter e a que estou tendo. E Deus pergunta, qual é a resposta que você gostaria de ter? E ele diz, eu gostaria que o objetivo da minha vida fosse a evolução da minha alma. Expressar e experimentar a parte de mim que aprecio mais. A que me faz ter compaixão, paciência e sabedoria. Dar e ajudar. Perdoar e amar. E aí Deus diz, parece que você andou lendo esse livro. E Deus mostrando sempre que é bem-humorado, é muito bem-humorado. Isso dá para vem confirmar aquilo que ele disse, que a gente sabe que é ele que está falando, que a comunicação é com ele, é divina. Se tiver alegria, for calcada no mais nobre sentimento, que é a verdade, e se tiver amor. E aí o Neil Walsh diz, sim, é um belo livro, em um nível esotérico, mas estou tentando descobrir como pôr em prática os seus ensinamentos. A resposta para a sua pergunta, que eu considero a real em minha vida, é que o meu objetivo é a sobrevivência diária. Então aqui o Neil Walsh trazendo um problema bem diário, bem prático mesmo, né? Porque a resposta dele de como é qual é o objetivo da vida dele. Ele diz então que ele gostaria que o objetivo dele fosse tudo isso, a evolução da alma e sabendo expressar todas essas coisas bonitas. Porém, o que ele consegue é só a luta para o objetivo, que é a sobrevivência diária. Aquela coisa de não ter nem tempo de estar pensando, né, nesse lado filosófico, digamos, não é? E aí Deus diz, e você acha que um fato exclui o outro? Neil Walsh diz, bem, reticências. E Deus pergunta, acha que o esotérico exclui a sobrevivência? Vamos lá na resposta do Neil Walsh. A verdade é que eu gostaria de fazer mais do que apenas sobreviver. Tenho sobrevivido todos esses anos e observo que ainda estou aqui, mas gostaria que a luta pela sobrevivência terminasse. Vejo que apenas me arranjar no dia a dia ainda é uma luta. Eu gostaria de fazer mais do que apenas sobreviver, gostaria de prosperar. E aí eu lembro aquela frase de um filósofo que a professora Luciolena disse que todo homem morre, mas nem todo homem vive, a maioria apenas sobrevive. E aqui a conversa dele está indo sobre isso. Então ele está dizendo que ele gostaria de fazer isso, que o objetivo dele fosse a evolução, mas que é difícil evoluir e viver no dia a dia, com os problemas, com a luta do dia a dia. Então que o objetivo dele nessa realidade dura e crua é a sobrevivência diária. E aí Deus diz, mas você acha então que o esotérico exclui a sobrevivência? Ou seja, que é fácil para a pessoa que decide evoluir, expressar, experimentar a parte que aprecia mais, ter paciência, sabedoria, dar e ajudar. Então ele fica deitado o dia inteiro e não tem que lutar, entre aspas, também pela vida. E aí o Neil Walsh diz que ele gostaria de fazer mais do que apenas sobreviver, gostaria de prosperar. E Deus diz, e o que você diria que é prosperar? Resposta do Neil Walsh.
ter o suficiente para não me preocupar a respeito de onde virá o meu próximo centavo. Não ter de me estressar apenas para pagar o aluguel ou a conta do telefone. Quero dizer, odeio ser tão materialista, mas estamos falando da vida real, aqui, não da vida espiritual maravilhosa e romântica que o Senhor descreve em todo este livro. E aqui eu sinto que o Neil Walsh está mesmo ali pondo Deus contra a parede, não é? Poxa, é fácil falar, isso é romantismo, a filosofia romântica que é possível, então, viver dessa forma, mas e quando a gente tem que enfrentar ali o pagamento das contas e não sabe de onde vem o dinheiro? Aí Deus me lança outra pergunta. Estou percebendo um pouco de raiva aqui? Neil Walsh responde, não é tanta raiva, não é tanto raiva, é mais frustração. Eu me dedico ao plano espiritual há mais de 20 anos e veja onde isso me levou. Estou à beira da falência. Agora acabei de perder o meu emprego e parece que o fluxo de caixa parou novamente. Estou ficando cansado da luta. Tenho 49 anos e gostaria de um pouco de segurança na vida para poder dedicar mais tempo aos assuntos de Deus, à evolução da alma, etc. É aí que meu coração está, mas não é onde a minha vida me permite ir. Um drama de muita gente, acredito, né? Que enquanto a gente tem que ficar lutando ali para, como aquela coisa de matar um leão por dia, ou a gente fica lutando ali naquela coisa para aquela coisa de garantir a sobrevivência, então não dá tempo de ficar dedicando-se aos assuntos de Deus e à evolução. Essas palavras estão entre aspas. E aí vamos ver o que Deus vai dar um norte para ele, né? Deus diz, bem, você disse algo muito importante e acho que falou em nome de muitas pessoas quando partilhou essa experiência. Vou responder a sua verdade com uma frase de cada vez, para que possamos encontrar facilmente a resposta e analisá-la. Você não se dedica ao plano espiritual há 20 anos, mal chegou perto desse plano. A propósito, isso não é uma crítica, mas apenas uma constatação da verdade. Eu reconheço que durante 2 décadas você o contemplou, entreteve-se com ele, experimentou-o de vez em quando, e esse o que ele está falando aí é o plano espiritual. Já que o Neil Walsh está dizendo que ele se dedica ao plano espiritual há 20 anos, e Deus dizendo, olha, eu reconheço que durante 2 décadas você apenas o contemplou, entreteve-se com ele, experimentou-o de vez em quando, mas só notei o seu verdadeiro e mais verdadeiro compromisso com o plano espiritual recentemente. Então Deus desdizendo aqui o Neil Walsh na cara dele mesmo, não meu filho, você não se dedicou tanto assim como você está dizendo não, você só entreteve, experimentou de vez em quando, mas só agora você realmente parece que entendeu que é esse o caminho, acho que é isso que Deus está dizendo. Vamos deixar claro que dedicar-se ao plano espiritual significa dedicar toda a sua mente, todo o seu corpo e toda a sua alma ao processo de criar-se à imagem e semelhança de Deus. Seja aquela coisa, procure primeiro o reino de Deus e o restante te será dado, não é? É isso que Deus está dizendo aqui. Então, primeiro, dedique toda a sua mente, todo o seu corpo e toda a sua alma ao processo de criar-se à imagem e semelhança de Deus. Esse é o processo de realização pessoal sobre o qual os místicos orientais têm escrito. É o processo de salvação ao qual grande parte da teologia ocidental tem se dedicado. Esse é um ato de consciência suprema, praticado dia a dia, hora a hora e momento a momento. É uma nova escolha a cada instante, uma criação contínua, consciente, com um objetivo. É usar os meios de criação que já discutimos com consciência e intenção sublime. Isso é dedicar-se ao plano espiritual. Agora, há quanto tempo você se dedica a esse plano?
Então aqui Deus dá uma sabatinada aqui no New Wash e diz para ele mostra para ele como que é exatamente fazer quando a gente diz que está se dedicando ao plano espiritual, e termina perguntando para ele: há quanto tempo você se dedica a esse plano? Dessa forma, inteiro, 100%. E aí ele diz: ainda nem comecei a me dedicar. E Deus continua: não vá de um extremo ao outro e não seja tão duro consigo próprio. Você tem se dedicado a esse processo, de fato, mais do que imagina, mas não o faz há 20 anos ou algo perto disso. Contudo, a verdade é que o tempo aí não importa. Você está se dedicando ao plano espiritual agora? Isso é tudo que importa. E que interessante, aqui eu lembro de uma parte ali do livro Peça Ser Atendido dos Abrahams, psicografado pela Esther Hicks, que eles dizem exatamente isso. Não importa onde é o ponto que a gente esteja, no momento que a ficha cai e a gente resolve dar a virada de chave, se a gente está vivendo apenas focado, voltado para o material, aqui trazendo para o livro, para esse aqui agora, entender que é possível, então, como Deus está dizendo aqui, fazer as duas coisas, trabalhar pela evolução e pela sobrevivência. E esse livro, Peça Ser Atendido, eu fiz também uma série com ele, é incrível, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Vamos continuar com sua frase, continua Deus falando. Você pede que eu veja até onde isso levou e se descreve como à beira da falência. Eu olho para você e vejo uma realidade muito diferente. Vejo uma pessoa que está à beira da riqueza. Você acha que foi recompensado com o esquecimento e eu o vejo recompensado com o nirvana. Mas é claro que muita coisa depende do que você considera como sua recompensa. Essa palavra agora entre aspas. E do objetivo que pretende atingir com seu trabalho. Então aqui Deus, acho que dizendo para ele que tudo depende do ponto de vista, que ele está dizendo que ele está à beira da falência, mas que Deus acredita que não, que ele está à beira da riqueza, que ele foi recompensado com esquecimento e que ele foi recompensado com nirvana. Ou seja, Deus está olhando sob uma outra ótica, com uma outra lente, usando um outro ponto de vista, diferente do New Wash. E aí ele diz que isso é claro, porque isso depende do que ele considera como sendo recompensa. E continua: se o objetivo da sua vida é obter o que chama de segurança, eu entendo porque acha que está à beira da falência. Entretanto, até mesmo essa avaliação é discutível, porque a minha recompensa atrai para você todas as coisas boas. Inclusive, a experiência de se sentir seguro no mundo material. Então Deus dizendo que até nem tem que ficar ali, equilibrando o prato. Que na verdade basta saber o lado que a gente vai seguir e que aquela coisa novamente, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado, que aí a minha recompensa atrai para você todas as coisas boas. O livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele conta a própria experiência. Ele estava totalmente quebrado, ele não tinha um centavo, ainda estava sendo ameaçado de morte. Então ele estava realmente numa situação, eu acredito que bem mais difícil aqui. Ele tinha filhos também para sustentar, do que o New Wash está colocando aqui. E ele, quando ele entregou realmente, ele resolveu, eu acredito, trabalhar para a evolução dele, não pensando na sobrevivência. Aí a centelha divina dele, que ele chama de outro eu, começou a guiá-lo. Ele foi tendo tudo, inclusive a segurança, inclusive a prosperidade, a abundância financeira. E aí, por isso ele diz, porque a minha recompensa atrai para você todas as coisas boas, inclusive a experiência de se sentir seguro no mundo material. Minha recompensa, o pagamento que você recebe quando trabalha, essa palavra está entre aspas, para mim, fornece muito mais do que conforto espiritual. Você também pode ter conforto material.
No entanto, a parte irônica de tudo isso é que quando você experimenta o tipo de conforto espiritual que o meu pagamento proporciona, a última coisa com que se preocupará é o conforto material. Olha que super interessante. Deus mostrando que, novamente, repetindo, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. Acho que essa frase cabe muito bem aqui, não é? Porque ele dizendo que depois que a gente experimentar o conforto que o pagamento, conforto espiritual que o pagamento dele proporciona, a esse trabalho que quando a gente trabalha para Deus, aí a última coisa que a gente vai se preocupar é com o conforto material. E como é que a gente trabalha para Deus? Eu acredito que é como quando a gente vê Deus em tudo e em todos, né? E dessa forma, se a gente trabalha para Deus e a gente vê Deus em tudo e em todos, a gente vai querer ser o melhor possível com tudo e com todos, não é? E ele continua. Você não se preocupará mais nem mesmo com o conforto material dos membros da sua família, porque quando atingir um nível de consciência de Deus, compreenderá que não é responsável por nenhuma outra alma humana. E que, embora seja louvável desejar que todas as almas vivam confortavelmente, cada uma delas deve escolher e está escolhendo o seu próprio destino neste momento. Um ponto também super interessante aqui, né? Porque quando a gente acredita e entende reencarnação, a gente entende que quem está dependente hoje de pai e mãe pode, em um passado, pode já estar, as posições podem ter sido invertidas, não é? É óbvio que nessa realidade material são os adultos que podem trabalhar, então as crianças devem ser sustentadas, mas Deus dizendo aqui, quando você atingir um nível de consciência de Deus, compreenderá que não é responsável por nenhuma outra alma humana e que, embora seja louvável desejar que todas elas vivam confortavelmente, cada uma delas deve escolher e está escolhendo o seu próprio destino neste momento. É claro que não é um ato nobre maltratar ou destruir deliberadamente outra pessoa, assim como é igualmente inadequado ignorar as necessidades daqueles que tornou dependentes de você. Seu trabalho é torná-los independentes, ensinar-lhes o mais rapidamente e o melhor possível como passarem sem você. Porque você não é uma bênção para eles enquanto é necessário para a sobrevivência deles, mas os abençoa verdadeiramente apenas no momento em que percebem que você é desnecessário. Eu acredito que para a sobrevivência. Super profundo isso, não é? Que é aquela coisa do pai que deseja dar tudo de material para o filho e ele está negando a ele uma coisa incrível que é entender o valor do trabalho, entender o valor do dinheiro, acredito, não é? E Deus continua. Do mesmo modo, o melhor momento para Deus é aquele em que você percebe que não precisa de um Deus. Eu sei, isso é o oposto de tudo que já lhe ensinaram. Não obstante, seus mestres lhe falaram sobre um Deus rancoroso e ciumento que precisa se sentir necessário. E esse não é de modo algum um Deus, mas um substituto neurótico para o que seria uma divindade. Agora eu gostei. Quer dizer, então que Deus está dizendo que a gente não precisa desse Deus aí, porque esse Deus rancoroso e ciumento foi o que me foi apresentado na minha religião. Então esse Deus, ele precisa ser rancoroso e ciumento porque ele precisa se sentir necessário. E ele precisa, ele já disse, é como um rei ali que quer que os súditos fiquem ajoelhados, beijem as mãos, essas coisas. E ele dizendo que esse então é um modo, não é de modo algum um Deus, mas um substituto neurótico para o que seria uma divindade. Ou seja, quem tá então precisando desse Deus, porque precisa de ter ali uma espada apontada para a cabeça, ameaçando o tempo todo para poder seguir pelo caminho reto, então tá usando uma versão neurótica do que seria uma divindade, não esse Deus de amor e bondade que está falando aqui com a gente, que Jesus Cristo veio nos apresentar.
A resposta dele continua ainda, tá, gente? O verdadeiro mestre não é aquele que tem mais discípulos, mas aquele que forma mais mestres. O verdadeiro líder não é aquele que tem mais seguidores, mas aquele que forma mais líderes. O verdadeiro rei não é aquele que tem mais súditos, mas aquele que confere dignidade real a mais pessoas. O verdadeiro professor não é aquele que tem mais conhecimento, mas aquele que o transmite a mais alunos. E o verdadeiro Deus não é aquele que tem mais servos, mas aquele que serve mais, tornando assim deuses todas as outras pessoas. Uau! Que resposta incrível, não é? Então, o que Deus, esse Deus que é ciumento e vingativo, que precisem dele, que vai julgar, vai separar, então como um mestre, como um líder, como um rei, como um professor. Então Deus trazendo aqui, ele não é verdadeiro, ele não é real. O real absoluto é aquele que tem mais não é aquele que tem mais servos, mas é aquele que serve mais, tornando assim deuses todas as outras pessoas. Isso são palavras de Deus. Então Deus não precisa de ninguém estar com medo dele, Deus não precisa que ninguém esteja precisando dele, servindo a ele, porque ele é em todo mundo. Deus está em tudo e em todos, Deus é o todo. Então eu acredito que seja essa o grande ponto aqui dessa resposta de Deus, que continua ainda para essa pergunta. E então eu vou deixar para terminar a resposta no próximo vídeo, tá bom? Porque é super longa e muito interessante essa resposta de Deus para essa pergunta do Neil Walsh. Então eu espero que você esteja gostando. Se você tiver e quiser deixar algum comentário, curtir e compartilhar também. Se quiser dar uma entrada lá no meu canal e dar uma olhada nos outros livros que tem lá. Esse também, inclusive se for o primeiro vídeo que você está vendo desse livro, já tem uma playlist completa, eu deixo ela aqui para você se quiser ver, porque esse livro realmente é fantástico, Conversando com Deus, o diálogo que vai mudar a sua vida. É claro que precisa para isso estar, onde é que ele coloca aqui, e precisa que esteja com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. Tá bom, gente? Espero que vocês venham comigo para dar continuidade. Até o próximo vídeo. Tchau!